Bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos. Vamos estudar a palavra de Deus. Te convido hoje a receber no seu coração essa palavra tão maravilhosa que nós estamos estudando sobre o livro de Colossenses. Esse livro, ele é todo especial, como toda a Bíblia é muito especial, mas ele fala de um princípio de vida diária para mim e para você, colocando que Jesus Cristo, ele é o princípio para a sua vida e para a minha vida. E ele fala para nós sobre a pessoa de Jesus. E eu quero que, à medida que você vai estudando esse livro comigo, você não fique só nesse pequeno estudozinho que eu dou aqui, não. Você vai ler o livro de Colossenses. Eu te convido a estudar a Bíblia. A Bíblia não é para você pegar um versículo aqui, um versículo lá e achar que você já está estudando. Não. Você vai pegar um livro da Bíblia. Você vai buscar, pedir para o Espírito Santo te ensinar. E à medida que você vai lendo a palavra de Deus, eu peço a Deus e oro para que você, assim, vai ficando cheio, pleno do conhecimento da vontade de Deus. Que Ele dê para você discernimento espiritual, para que nós possamos, irmãos, de acordo com a palavra, com o ensino da palavra, viver uma vida assim, que agrade a Deus, digna de agradar ao nosso Deus, que nós possamos dar frutos, que você possa crescer no conhecimento de Deus, que você seja fortalecido com poder, com alegria, com graça, e para que você possa ver Jesus, porque Ele é a palavra escrita. Então, nós começamos ontem a estudar. Guarde isso no teu coração. O apóstolo Paulo, nesse livro, como em todos os outros livros da palavra de Deus, o ensinamento para mim e para você é nos estimular a continuarmos e nos mantermos firmes em Jesus Cristo. Então, hoje eu quero dar continuidade nesse estudo, ainda no capítulo 1, falando sobre a supremacia de Cristo. É colocando Jesus, amados. É colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, em tudo, no nosso viver diário. E nesse livro de Colossenses, ele vai mostrar isso para nós, sobre o poder e toda a preeminência de Jesus, a superioridade de Jesus em relação aos homens, ao mundo, aos nossos pensamentos, a todo o legalismo, a todo o cristianismo que é carnal. Então, nós vemos aqui a lealdade do apóstolo Paulo por Jesus, né? Então, que isso também seja com você, comigo, em nome de Jesus. E eu quero ler no capítulo 1, a partir do verso 15, essa palavra tão linda. Irmãos, prestem muita atenção, falando sobre Jesus. Capítulo 1, verso 15 até o verso 23, que fala da supremacia de Jesus. Ele diz assim, a palavra de Deus, capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 15. Ele aqui é Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, olha só o que ele fala para nós.
Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vou repetir, olha quem somos agora através da morte do corpo físico de Jesus. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem. Olha o conselho. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, Deus é lindo demais. E Deus, ele está muito interessado em nos transformar, sabe? Do que transformar as nossas circunstâncias. Pode ter certeza que ele não se agrada de que você e eu soframos ou passamos por momentos difíceis. Mas realmente ele tem prazer em nosso crescimento espiritual. Se nós formos sinceros conosco mesmos, admitirmos que grande parte da nossa maturidade espiritual se desenvolve, irmãos. Nós crescemos durante os tempos difíceis, durante os tempos amargos das nossas vidas, e não durante as fases de tranquilidade, sabe? A oposição, sabe? Vai nos dando amplitude, elasticidade. Ela amplia a nossa fé, nos ensina a nós não confiarmos em nós mesmos, para que nós possamos solucionar os nossos problemas. Sabe, a oposição, ela faz com que nós tenhamos compaixão por outras pessoas que passam também por dificuldades. Então, quero te encorajar a você a orar. Como o apóstolo Paulo orou aqui, ele fala assim, olha, no capítulo 1 ainda, no versículo número 11, ele fala assim, olha, que ele queria que aquele povo de Colossos, que essa carta foi dirigida à igreja de Colossos, para o povo de Colossenses. Ele fala assim, olha, no versículo 11, que eles fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que eles tivessem toda a perseverança e paciência com alegria. Irmãos, em nome de Jesus, nós devemos, ao definir as nossas prioridades, entender que Jesus, aqui eu li do verso 15 até o verso 23 sobre a supremacia de Cristo. Então, quando eu e você vamos definir as nossas prioridades, é muito importante nós entendermos que Jesus é a força na qual subsiste tudo o que há de bom em nossas vidas, de acordo com essa palavra de Colossenses, capítulo 1 e 17, que nós lemos aqui. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo subsiste. Ele deve ser sempre a nossa maior prioridade. Número 1 das nossas prioridades, porque ele é que sustém, irmãos, todas as coisas unidas. Vamos falar numa família, num casal. Como que uma família, um casal pode ter um bom casamento, um bom relacionamento, se Jesus não estiver junto? Porque todos nós, todas as pessoas têm muitas dificuldades em conservar bons relacionamentos. Então, queridos, se Jesus não estiver conduzindo, influenciando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família a se amar, nós não vamos ter vitória.
Falando das nossas finanças, a mesma coisa. Se o Senhor Jesus não for a nossa fonte, o nosso Jeová Jireh, o provedor das nossas finanças, geralmente tudo vai ficar uma confusão sem Jesus. Os nossos pensamentos, amados, ficam nublados, confusos sem Jesus. As nossas emoções também ficam fora do controle sem Jesus. Então, em Colossenses 1,18, a Bíblia fala para nós que Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, somente ele, em todos os aspectos, deve ocupar o lugar principal na minha vida. Se Jesus, ele não for o primeiro em nossas vidas, então, queridos, nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. Porque no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, a palavra diz assim, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Irmãos, buscar o reino significa descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas, descobrir como Ele quer que nós tratemos as pessoas, descobrir como Ele quer que nós nos comportemos em todas as situações e circunstâncias, descobrir o que Ele quer que nós façamos com o nosso dinheiro, com a nossa família, descobrir que tipo de atitude nós devemos ter e até descobrir, irmãos, que tipo de vida, de diversão, de roupa, de vestimenta, de tudo, se Jesus está aprovando tudo aquilo que nós estamos fazendo. Queridos, nossas vidas não vão ser abençoadas se nós mantivermos Deus, sabe, em segundo plano. Se nós mantivermos Deus, sabe, como se dentro de uma caixinha. Só de domingo, de manhã, quando eu vou no culto, ou à noite, quando eu vou no culto. No culto, ele vai receber a minha atenção. Apenas durante algumas horinhas do dia, da semana, durante um culto na igreja. Amados, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter que resistir a toda tentação para que nós não nos tornemos ou nós não andemos como o mundo, no ditame do mundo, nas regras do mundo. A vida nesta terra, ela pode ser uma batalha diária para mim, para você, e é mesmo. Mas a chave da nossa vitória, irmãos, é nós nos lembrarmos que Jesus sustenta todas as coisas. Entenderam? Capítulo 1, verso 17. Ele deve ser sempre a nossa primeira prioridade. O número 1, porque ele sustenta todas as coisas. Jesus, nós precisamos mantê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Guarde essa palavra no seu coração. Aplique ela na sua vida, para que você possa dizer: obrigado, Jesus, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão guardados em Ti e eu os quero para mim. Eu te peço, Jesus, que Tu reveles para mim a Tua glória, a Tua grandeza. Oh, meus queridos, eu oro, sabe, para que essa palavra seja com você e que você esteja firme, plantados com uma raiz bem profunda em Cristo Jesus, para que você ande continuamente edificado nele e cada vez mais firmado na fé. Eu quero agradecer a Jesus, porque ele se despojou por nós. Ele se fez, irmãos, naquela cruz um espetáculo público. Ele não se envergonhou diante dos seus opressores, e muito pelo contrário. Ele triunfou sobre todos e sobre tudo naquela cruz. Eu e você estamos assim hoje
livres, com acesso ao trono de Deus, por causa desse sacrifício de Jesus. Porque ele despojou poderes e autoridades. E ele fez deles, de todos os poderes e autoridades no mundo espiritual maligno, um espetáculo público. E ele se permitiu, mas ele triunfou sobre todos os poderes das trevas, por amor de mim e por amor de você. Coloque-o sempre, sempre, irmãos. Guarde esse versículo, capítulo 1, versículo 17, que fala da supremacia de Jesus. Ele é, vou repetir, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Que ele possa ter a supremacia da sua vida, do seu coração, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, de tudo que você tem, das suas finanças, dos seus relacionamentos queridos, que ele tenha a supremacia. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 2. Amém. Esteja lendo Colossenses juntamente comigo. Leia capítulo 1, ore, ouça essa palavra. Amanhã nós vamos para o capítulo 2. Amém. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não deixe de pedir para Ele, para que Ele revele para você todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão escondidos em Jesus. Amém. Peça para que Ele revele a você, como eu peço para que Ele revele a mim, em nome de Jesus. Deus abençoe seu sábado.